Outros sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, igreja? Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos por nós estarmos aqui, ó Pai, adorando o teu santo nome com simplicidade, e queremos neste retorno, Senhor, que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, nos use, nos limpe, nos purifique para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, nós estamos aqui na terceira carta, e nós já vimos aqui a igreja de Éfeso, nós já vimos aqui domingo passado a igreja de Esmirna, a igreja de Éfeso, uma igreja top das galáxias no sentido financeiro, rica, bonita, opulenta, mas eles eram pobres de espírito, largaram o primeiro amor, abandonaram Deus e não estavam nem aí para Deus, tá? E nós vimos as aplicações para os dias de hoje. E aí depois chega a carta de Esmirna. Jesus manda uma carta à igreja de Esmirna, e essa igreja era uma igreja que estava sofrendo a pobreza extrema, tá? Não é essa pobreza que você vê aí, tá? É a pobreza que quando você vai lá no Vale de Jequitinhonha, tá certo? Aí você vê de cara o que é pobreza, o que às vezes nós estamos reclamando aqui, nós temos que reclamar mesmo, porque se deixar eles abusam da gente. Nós estamos reclamando do arroz mais de R$20, está errado, os caras estão jogando lá em cima mesmo, né? Mas lá nem arroz eles têm, lá eles comem langanha, tem o que sobra, e os camaradas jogam fora no açougue, do supermercado, no lixo, eles comem aquilo, langanha, porque langanha tem gordura, né? E aí procura uma coisa no lixo, acha, leva para casa para comer, um tomate já mordido. Era o que a igreja de Esmirna estava vivendo, estava na linha de pobreza do menos zero. Por quê? Porque eles eram até ricos, mas pelo fato da perseguição estar sobre a vida deles, o que aconteceu? Eles tomaram as posses dos irmãos da igreja, os governantes tomaram, fora as pessoas que iam lá e saqueavam aquilo que eles tinham. Então eles caíram na pobreza extrema, mas Jesus falou para eles: tu és pobre, mas entre parênteses lá, mas tu és rico. Era pobre, estava pobre financeiramente, a igreja toda, todo mundo passando necessidade, todo mundo virou mendigo na igreja, mas eles não abandonaram a fé em Deus. Aí eu perguntei na live, né? Falei, se fosse nós aqui hoje, se nós entrássemos agora na linha de pobreza lá abaixo do zero, igual a igreja de Esmirna, será que nós adoraríamos a Deus? Será que nós viríamos para cá hoje? Será? São perguntas, né? E agora chega então a igreja de Pérgamo. Só um detalhe, dessas 7 igrejas aqui, Éfeso foi a mais privilegiada. Uma das piores igrejas que tinha, mas foi a mais privilegiada. Primeiro, porque ela recebeu uma carta do apóstolo Paulo e depois recebeu uma carta diretamente de Jesus. E deixou o primeiro amor. Agora, nós estamos com a igreja de Pérgamo. Pérgamo fazia parte desse aglomerado de cidades da Ásia que pertencia a Roma. E então, essa igreja também estava passando por alta perseguição. Mas, além da perseguição, ela começou a se deixar seduzir
Por quê? Porque viram que eles não iam largar o nome de Jesus, conforme está aqui, ó. Jesus mesmo disse que conservas o meu nome. E aí então a tática do diabo foi o quê? Infiltrar o povo dele no meio da igreja. E aí seduzir a igreja, seduzir as pessoas, conforme a doutrina de Balaão. E aí então, irmãos, nós estamos aqui observando também uma cidade que era opulenta e culturalmente ela era muito frequentada também. As cidades, essas cidadezinhas aqui da Ásia, elas eram muito bonitas, elas tinham muita estrutura e elas tinham principalmente um problema que Jesus chama aqui, que é o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Porque ali tinha o culto ao imperador, o culto a Zeus, o culto a vários deuses, a um panteão de deuses que estavam ali. E essas pessoas, esses crentes, eles passaram então a observar o seguinte: não tem nada a ver não. O diabo infiltrou pessoas naquela igreja e aí começou aquela coisa do nada a ver, no nada a ver, que a gente tem hoje, né? Não tem nada a ver, não vai dar problema não, né? Não tem nada a ver não. E aí o que aconteceu, irmãos? Aquela igreja então começou a definhar. Diferentemente de Esmirna, a cidade de Esmirna pertence até hoje, Pérgamo não. Só para vocês terem uma ideia. É só você ir lá no Dr. Google e procurar lá, cidade de Izmir, é a antiga Esmirna, tá? Tá lá na Turquia ainda, tá lá. Frequentada, buscada pelos turistas, está lá. Né? Então, a igreja de Pérgamo, ela tinha um centro cultural muito forte, só para a gente estar entendendo o que está acontecendo aqui. E Jesus então manda dizer para eles o seguinte, ó: eu conheço o lugar que habitas, eu conheço aonde vocês estão. O lugar onde vocês estão é o trono de Satanás. Satanás habita aí. É lógico que é de uma forma não literal, mas as ações do diabo eram muito fortes naquele lugar. Eram muito fortes. E aí, então, irmãos, Jesus diz para aquela igreja: eu conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Irmãos, se a gente for observar, tudo quanto é lugar que nós estamos hoje, é o trono de Satanás. É onde ele habita. Porque ele é o príncipe desse mundo, ele tá comandando tudo, né? Você observa, por exemplo, no meio dos médicos aí, o cara morreu com dor no joelho, ele foi lá e colocou coronavírus, corrupção. Você vai lá botar a gasolina no seu carro achando que você botou 20 litros de gasolina, mas na verdade você botou lá 18,5. Por quê? Corrupção, esquema. Aonde você vai tem problema. Aonde você vai tem problema. E para piorar, tem muito crente dando mau testemunho, que aí atrapalha mais ainda as pessoas entenderem que Deus é Deus, que Jesus é Jesus, que igreja não salva, somente Jesus. E aí atrapalha o andamento da obra de Deus. Mas ele conhece o lugar onde nós habitamos. Ele conhece as nossas dificuldades, onde nós habitamos. Mas ele conhece, irmãos, se nós estamos guardando, conservando o seu nome, se estamos negando ou não. Irmãos, me desculpem, mas quando eu falei no início aqui, hoje nós podemos observar que nós não precisávamos de ter fechado a igreja, porque ninguém parou de ir na padaria, ninguém parou de ir na farmácia, ninguém parou de ir no supermercado, só parou de ir no shopping porque o shopping fechou. Mas muita gente continuava indo na praia. Mas a prova maior foi agora, esse feriadão. Um monte de crente na praia,
Teve pastor que me ligou, vamos na praia? Eu falei, rapaz, não vamos brincar não, vamos dar o testemunho. Vamos dar o testemunho. Eu não vou na praia porque eu vou dar o testemunho. E eu dando o testemunho, eu vou ter como cobrar da igreja. Agora, se eu não der o testemunho, não tem como cobrar da igreja. E esse feriadão aqui mostrou, viu? Esse feriadão mostrou. Só é perigoso na igreja, mas não é perigoso na praia. Mamãe, vamos na igreja? Não, minha filha, vamos não, porque lá é perigoso. E no meio da praia. Muvucão. Só aqui é perigoso. Tinha alguém de máscara lá? Tinha. Pouca gente de máscara, irmão. Pouca gente de máscara. Então, nós estamos observando, ou melhor, Deus está observando, nosso Senhor Jesus Cristo está observando quem está conservando o nome dele e quem não está. Quem está dando desculpa agora para voltar, quem não está. Nós temos que conservar o nome de Jesus acima de qualquer coisa. Hoje de manhã nós falamos aqui, né, sobre amor e paixão. E aí eu dei um exemplo aqui, o seguinte: você não precisa gostar de mim, meu irmão. Você não precisa gostar de mim, mas você tem que me amar. E me amar é me aturar, é aturar o meu jeito. É a mesma coisa daqui para aí. Eu não preciso gostar de você, mas eu tenho que te amar. Mas se a gente conseguir conciliar as duas coisas, melhor, né? Não é verdade? Mas não, as pessoas confundem. Eu não gostei do jeito de fulano, mas esquece de amar fulano. Nós temos que amar um ao outro. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer para conservar o nome do Senhor é amar um ao outro, amar a Deus acima de todas as coisas e uns aos outros. Precisamos amar de fato, irmãos, não apenas de boca para fora. Nós estamos muito de boca para fora. Nem as máscaras que nós estamos usando impedem de falarmos de boca para fora. Então, nós precisamos conservar o nome do Senhor. Nós precisamos de manter o nome do Senhor. E aí, ele pega e diz aqui, ó, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, olha o que Jesus, meu fiel, você sabe quem era Antipas? Antipas era o pastor de Pérgamo, era o pastor da igreja. Você sabe como é que mataram ele? Pegaram um boi de bronze, colocaram ele dentro, atearam fogo e ele cozinhou lá dentro. Mas ele se mantinha fiel, porque Jesus chama ele de meu fiel, olha a intimidade, meu fiel. Se Jesus olhar para mim e para você aqui agora, se ele chegar aqui corporalmente, será que ele dirá para nós, meu fiel, minha fiel? E quando nós falamos de meu fiel, irmãos, tira da cabeça só dízimo e oferta, porque logo a gente lembra do tal do dízimo e oferta. Mas meu fiel no proceder, meu fiel nas minhas escolhas, igual as meninas, estão aí, as meninas bonitas. Você vai ser fiel a Jesus na hora de escolher quem você quer amar, ou você vai escolher os noia? Não é assim que eles andam? Os gatinhos da escola. Né? Tem que ser fiel até nisso. Tem que ser fiel na roupa que vai escolher para vestir, que vai na rua comprar. Teve uma vez, irmão, eu estava pastoreando lá em São Mateus, eu cheguei, né, e o grupo de louvor estava ensaiando. Quando eu cheguei, desse jeito aqui, quase parecendo que eu estava num terremoto. A menina do grupo de louvor com um bicho. Como é que é o nome? Como é que é? Decote. Não era decote aquilo não, irmão.
O troço vinha aqui já. Eu nunca tinha visto um bicho daquele. Eu lembro que, quando eu me converti, era proibida a mulher ir na igreja de, como é que é? Aquela fininha. Hã? Não, tomara que caia. Era proibido as meninas ir na igreja e tomara de caia. Que caia, sei lá. Era proibido. Aí, já depois, quase 10 anos depois, eu entro na igreja para adorar o Senhor. Eu, menino, com um trenzão aqui. Eu falei, mano, chamei, né, para conversar. Eu falei, mano, não tem como a gente ir lá trocar, né? A roupa. Aí ela mordeu, né? O pastor não pode falar nada, que fica tudo mordido, né? Mas mesmo assim ela foi. Foi lá, levei ela em casa, botei um irmão junto, nós fomos lá, ela foi, trocou, aí cantou alegremente, irmão. Ela tinha um dentinho assim, meio para fora, assim, ó. Os dentinhos dela o dentinho chega aparecia, de tão feliz que estava. Eu falei, tá vendo, irmão, como é que ficou mais, né? Ficou mais feliz o negócio, né? A gente tem que conservar o nome de Jesus, irmão. Conservar o nome de Jesus, vou dizer uma coisa, é só para a igreja de Jesus. Só para a igreja de Jesus, só para quem realmente quer compromisso com Jesus. Quem não quer compromisso com Jesus não tem condições de conservar o nome de Jesus. E Jesus, ele olha quem conserva o seu nome. E Antipas, irmãos, pastorzão, foi morto dessa forma, perseguição em cima. Nós não estamos passando por perseguição. Olha nós aqui, ó, a prova. Por que você não vem de manhã, cara? Por que você não vem de manhã? Qual o problema de você vir de manhã? Sabe qual é o problema? Você mesmo. É você mesmo o problema. Qual é o problema? Você mesmo. Nós precisamos de conservar o nome de Jesus, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos de conservar o nome de Jesus, porque as pessoas ainda que só ouviram falar de Jesus, ainda não se entregaram a Jesus de fato, não entregaram a sua vida, não se arrependeram ainda das coisas erradas que faz, né? Essas pessoas precisam ver o testemunho em nós. Elas precisam ver Jesus em nós. Elas estão necessitadas, elas não têm outro caminho. Não existe outro caminho. Só Jesus é o caminho. Só Jesus disse, eu sou o caminho. Só Jesus. E nós precisamos conservar o nome de Jesus para que nós possamos assim mostrar o caminho. Lembra quando eu expliquei para os irmãos aqui que nós somos arautos? Arautos do rei. E não é o grupo top das galáxias que canta no quarteto. Tá? Nós somos arautos. Eu já expliquei para os irmãos aqui que uma das funções dos arautos, vou relembrar os irmãos, uma das funções dos arautos era sair uma semana antes, o rei ia lá para Vitória, longe, né? Mas tá bom, o rei ia lá para Vitória, aqui pertinho aqui do lado. O arauto ia com equipe, soldados, com pedreiros, e eles iam preparando o caminho. Lembra de quem é esse preparando o caminho? Fala aí o nome dele. Entendeu? Preparando o caminho, ia tirando as pedras, ia aplainando a estrada, né? Tinha um buracão aqui, jogava terra, amassava ali, entende? Ia deixando o caminho para o rei passar. Nós somos assim, irmãos, nós somos isso. O arauto. Nós precisamos preparar o caminho para que as pessoas possam se encontrar com Jesus. E um detalhe, quando o arauto ia e preparava o caminho com a equipe lá, as pessoas ficavam felizes, porque tinha uma terra, uma estrada top, né, para passar, né? Não é assim o pessoal das localidades rurais? Quando passa a patroa ali, eles ficam mais felizes. Quando asfalta, melhor ainda, né? Porque está deixando a pista onde eles passam, transitam sempre ali, boa. Então presta atenção,
nós somos esse arauto, que precisamos deixar o caminho do Senhor preparado, e essas pessoas vão ficando felizes, até o momento em que o rei passa e elas se decidem a seu favor. Jesus está olhando se nós estamos conservando o seu nome. Jesus está olhando se nós estamos de bracinho cruzado dentro da igreja ou se nós estamos realmente levando a sua palavra a mais pessoas, para que elas possam crer, para que elas possam se entregar a Jesus. Então, irmãos, Antipas morreu porque estava testemunhando do Senhor. Lembra na live passada? Lembra que eu falei? Não é até o último dia, não é ser fiel até o último dia, não. É ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Eu e você temos que estar meditando no nosso coração se nós temos essa fidelidade, se nós somos fiéis até a morte. Nós temos que observar isso. Será que eu sou fiel até a morte? Fiel a Jesus, irmão. Será? Será que eu vou conservar o nome dele até a morte? E aí ele pega e diz o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Presta atenção. Vamos lembrar de Balaão? Era profeta, buscava a Deus. Buscava a Deus. Quando Balaque chegou para ele, vamos lá, Balaque viu o povo de Israel tomando tudo, né? Viu o povo de Israel chegando, aquela multidão chegando, Balaque, tremeu. Aí foi lá em Balaão, Balaão, profetiza contra esse povo. E aí Balaão foi lá e fez o seguinte: eu vou ver o que deu, vou consultar a Deus para ver o que ele vai falar. E aí Deus pegou e falou: vai lá e abençoa. Mas aí Balaque não ficou satisfeito, ficou bravo com Balaão. Foi lá e mandou Balaão ir lá agora. Ele tinha mandado as pessoas irem a Balaão, agora ele chamou Balaão. Balaão, profetiza contra esse povo. E aí Balaão pegou e falou o seguinte: eu não posso profetizar contra aquilo que Deus abençoou. Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas mesmo assim, Balaão, ele se vendeu. Né? Balaque, rapaz, eu vou te dar isso, tal, você vai ficar bem. Né? Você vai ficar bem, vai ficar tranquilo. E aí, Balaão foi para amaldiçoar o povo. Aí Deus fez o quê? Usou uma mula. Igual essa mula aqui que está falando com vocês. Usou a mula. E a mula falou. A mula primeiro, quando viu o anjo, né? O anjo do Senhor, ela já tentou esquivar do caminho. E aí o anjo do Senhor pulou para o outro lado, porque Balaão ficava batendo na mula. E aí o anjo foi para o outro canto, aonde já ficava mais apertado. E mesmo assim, a mula tentando se desviar do caminho, Balaão bateu com força. E aí, meu querido, o anjo foi lá para um lugar bem estreitinho, onde a mula não tinha como mais voltar. E aí, Balaão teve a graça de Deus abrir os seus olhos para ele ver o anjo. E aí teve o diálogo. E aí Balaão teve que abençoar. Obrigado. Balaão teve que abençoar Israel. Mas Balaão se vendeu. Depois Balaão fez o seguinte. Balaque, não vai lá lutar não, rapaz. Não vai lá, faz o seguinte, pega suas mulheres, as mulheres mais bonitas que você tiver aí. Põe no meio deles lá. Põe no meio deles. Ou seja, ó a tática. Infiltrar as mulheres no meio do povo de Israel. E aí, onde foi o problema? Foi onde Israel caiu. Foi onde Israel caiu. Porque tem homem que não aguenta ver uma mulher bonita, né? Ele já quer logo dar em cima. Ele pode estar casado com 20 filhos,
Ele quer dar em cima. Tem um homem que não se segura. E aí o povo de Israel foi lá, misturou. Aí o que aconteceu? Derrotados. Estão entendendo agora por que Jesus fala para a igreja de Pérgamo que ali tem a doutrina de Balaão? Porque fizeram a mesma coisa. Infiltraram pessoas na igreja que ensinavam o quê? Rapaz, não tem nada a ver sacrificar os ídolos, não tem nada a ver se prostituir, não tem nada a ver. Antes do casamento, pode, não tem problema não. Pastor lá que é besta, fica falando desses negócios assim, o pastor que está querendo segurar a onda da gente, rapaz. Mas não tem nada a ver não. E aí a galera foi juntando, aí pronto. Deu ruim. Entende? Então, aí ele pega e continua. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha os nicolaítas aqui de novo. Estavam lá em Éfeso. Estão aqui de novo. Eu já falei para os irmãos, quem assistiu a live, viu o que eu falei, quem são os nicolaítas de hoje. Mas eu vou falar, porque eu tenho certeza aqui que muita gente não viu. Os nicolaítas são aqueles que defendem o aborto, estão dentro da igreja e levantam a bandeira do aborto. A menina de 10 anos tinha que abortar mesmo, ela foi humilhada, ela foi abusada. Querido, para com isso. O único que tem o direito de dizer vida ou morte é Deus. Somente Ele. Somente Ele. Eu e você, nós não podemos levantar essa bandeira não, meu irmão. E um monte de crente botando no stories do Instagram, né? Defendendo o aborto. Sem entendimento nenhum. Toma cuidado. As meninas, os meninos novos aí que estão na escola ainda, primeiro grau, toma cuidado com os professores de história. Toma cuidado com eles. Né? Todo mundo não. Eu tive uma professora de história top das galáxias, crente, conhecia a palavra de Deus, ensinava o certo. Não ficava botando coisa na mente dos meninos, não. Mas eu também já tive aquele professor de história que chegava de manhã, com o olho tudo vermelho de maconha. E aí você pensa, ele acordou agora. Não era não, era maconha mesmo, porque a caatinga ia longe. Lá fora da escola já sentia a caatinga. E só ensinava o quê? Anarquia. Toma cuidado com os professores de história, toma cuidado com os professores de filosofia. Toda regra tem exceção. Não é todo mundo. Toma cuidado, porque eles ensinam as doutrinas dos nicolaítas. A doutrina do nicolaíta é o sexo antes do casamento, é o nada a ver. São as coisas erradas. Então, irmãos, hoje são chamados de crente progressista. Progressista, só está regredindo. Só tem de progressão no nome, mas estão regredindo. Um crente nicolaíta não tem acesso à palavra de Deus. Não é porque Deus proíbe, não, é porque ele não quer mesmo. Ele não tem desejo pela palavra de Deus. Um crente nicolaíta, ele não ora. Ele não busca Deus. Ele não fala com Deus. Ele não coloca o seu dia a dia nas mãos de Deus. Mal é aquela oraçãozinha que quando acorda, obrigado Deus, em nome de Jesus, amém. Esse é o crente nicolaíta. E estão hoje. O crente nicolaíta determina o que Deus tem que fazer. Eu não aceito, quando está numa posição desfavorável daquilo que ele não desejava viver, eu não aceito isso. Eu determino em nome de Jesus. Determino o quê? Não sabe nem contar, não consegue nem contar a cabeça, o cabelo da cabeça. São os crentes nicolaítas, irmãos. Eles viviam tudo isso lá no passado. Estuda sobre os nicolaítas para você ver. Às vezes o irmão pode pensar que eu persigo os pentecostais, por exemplo. Não. É porque a gente conhece. E a gente faz a comparação, a gente vai vendo
cara, é igualzinho, porém hoje é numa proporção maior. Igualzinho. Então, irmãos, Deus odiava os nicolaítas, Jesus odiava. Vai lá, lê a carta de Éfeso. Jesus odiava os nicolaítas. Eram inimigos. E aí, portanto, Jesus pega e dá a ordem aqui. Portanto, diante de tudo isso, dá uma ordem: arrepende-te. Arrepende-te. Se não, Jesus está dando a chance. Se arrependa, Manel. Se arrependa, Joel. Se arrependa. Se não, eu tenho uma espada que vai passar cortando tudo. Vai passar, a foice passa. Se não, é castigo. Tem gente que fala, mas Deus não castiga. Castiga não? Está aqui. É ameaça? Não, Deus não ameaça ninguém. Ele só está falando, faz assim, vai dar certo. Faz assim. Irmãos, pastor não é sabe tudo. Pastor não é sabe tudo e nem será. Mas Deus orienta a gente. Quando a gente pegar e falar assim, irmão, vamos fazer assim, não é imposição não. É porque Deus já está mostrando o caminho. Deus já está mostrando, vamos fazer assim, porque assim vai dar, se fizer por aqui vai dar isso, isso, isso e isso. Aí o irmão, vamos fazer assim. Como não é imposição, não é ordem, né? Tem hora que faz falta essa coisa da ordem dentro da igreja. Faz falta, porque é um tal de fazer tudo do jeito que querem fazer, né? Então, ele está dando uma ordem. Quem é militar aqui sabe muito bem que ordem tem que ser o quê? Isso. Missão dada, missão cumprida. Missão é uma ordem. Então ele dá a ordem, arrepende-te, se não venham a ti sem demora. Não demora não, é rapidinho. É rápido, é vapt-vupt, né? Igual o autor lá, né? O ator. Vapt-vupt, tá? Eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei, eu vou lutar e vou sapecar a espada que sai da minha boca. E aí ele vai terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Parafraseando Jesus, quem tem juízo, obedece o que o Espírito diz à igreja. Quem tem juízo. Por quê? Ao vencedor, aquele que se arrepender, aquele que der ouvidos à palavra de Deus, ele está falando o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, ou seja, tem até uma lenda que dizem que quando Israel estava sendo perseguida, destruída, Jeremias pegou um pote de maná, o pote de maná que estava dentro da arca, e escondeu numa gruta, numa fresta. Tem essa lenda aí, que contam lá em Israel, tá? Mas como o crente não vive de lenda, nós sabemos muito bem. E aí eles dizem que esse pote de maná foi para o céu. Deus foi lá e pegou o pó de maná, né? Mas na verdade o maná é o quê? Ele simboliza o quê? A nossa festa que nós vamos ter com Jesus, quando nós estivermos todos lá. É a nossa festa. Nós vamos nos alimentar, né? Diretamente do Senhor. Nós vamos estar face a face com o Senhor. Mas aí ele termina dizendo o seguinte: lhe darei uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca, ela é o seguinte, para a gente fechar aqui. Quando tinha um juízo, eram dadas pedrinhas brancas e pretas para as pessoas. E aí, quem
votava a favor de absolvição colocava a pedrinha branca. Quem era a favor do réu, né, sofrer as consequências da coisa, colocava a pedrinha preta. Então a maioria é o que determinava, certo? Mas a pedrinha branca também, ela servia para eventos. Quando você era convidado para algum evento naquele tempo, tá? Você quando chegava, você recebia uma pedrinha branca. Entenderam? Era um convidado de honra. E você recebia uma pedrinha branca. E Jesus incrementa aqui dizendo que vai vir um novo nome, vai ter um novo nome que só você vai ver na hora. Depois é lógico, né? As pessoas vão saber qual é o seu nome lá, com certeza, né? Mas recebe essa pedrinha branca, ou seja, somos convidados. Nós somos convidados do Senhor a vivermos uma vida digna diante do Senhor, a vivermos uma vida de santificação. Santificação é uma palavra que está fora de moda nas igrejas. Nós somos convidados a viver a palavra de Deus, a teologia. Ai, eu não gosto dessas mensagens que tem que explicar. Fala logo a bênção e vamos embora. É o crente miojo que tem hoje em dia, que é tudo rápido. Quer ser abençoado sem plantar para abençoar. Quer ter o feijão e nunca plantou o feijão? Entende como é que é? É o tipo de crente que está vivendo. Por quê? Por causa da teologia da confissão positiva. A prosperidade que adentrou as igrejas. Aí foi tirando o quê? O desejo pela palavra de Deus. Para quê? Esse negócio de explicar a Bíblia, deixa só para o pastor. Deixa só para o pastor. Mas também, se o pastor ficar explicando muito também, eu pego e vou embora logo, porque eu não aguento muito tempo não. Enquanto lá na Coreia do Sul, né, os crentes ficam no mínimo 5 horas no culto. E ninguém sai, ninguém levanta para ir para banheiro para beber água. Eu estava vendo o depoimento do pastor Paul Yang-Shu, é a maior igreja do mundo, a Igreja Batista. Maior igreja do mundo, mais de 100 mil membros. Imagina, irmãos. Quem é mais velho aí lembra do Maracanã lotado com mais de 100 mil pessoas. Imagina. 100 mil pessoas ouvindo a palavra de Deus ao mesmo tempo ali. 5 horas, no mínimo. No mínimo. E não nasce formiga, não coça, não faz nada, o pessoal fica ali. E ele estava reparando que aqui, quando ele chegou aqui no Brasil, ele tomou um susto. Avião atrasa, os crentes chegaram atrasados no culto, ele achou aquilo um absurdo. O crente chegar atrasado no culto. Ele é mais importante que Jesus. Então, irmãos, nós temos que viver a palavra de Deus. Nós temos que estar guardando a palavra de Deus, conservando o nome de Jesus, sem negar a sua fé. Sem negar a sua fé.